O estúdio estava impecavelmente iluminado, com um cenário moderno e elegante. O clima era descontraído, mas carregado de expectativa. Pablo Marçal ajustava o microfone enquanto olhava para o apresentador com seu ar confiante de sempre. Do outro lado, Bispo Bruno Leonardo sentava-se com serenidade, transmitindo sua habitual calma e firmeza. O apresentador abriu a entrevista com entusiasmo. Hoje temos um encontro inusitado. De um lado, Pablo Marçal, um dos maiores nomes do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal no Brasil. Do outro, Bispo Bruno Leonardo, líder espiritual seguido por milhões, um homem que tem levado fé e transformação para incontáveis vidas. A plateia virtual reagiu com curiosidade. Era uma conversa que ninguém esperava ver acontecer. O apresentador olhou para Pablo. Pablo, você fala muito sobre mentalidade forte, sobre vencer desafios e não aceitar ser vítima das circunstâncias. Como você enxerga o sucesso e o propósito de vida? Pablo sorriu levemente, cruzando os dedos sobre a mesa. Cara, eu acredito que todo mundo tem um propósito gigante dentro de si. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem coragem de ir atrás dele. O sucesso não é só dinheiro, não é só status. É você viver no máximo da sua capacidade, entregando o seu melhor para o mundo. O apresentador assentiu. E para você, Bispo? Qual é o verdadeiro sucesso? Bispo Bruno Leonardo respirou fundo antes de responder, sua voz serena e cheia de significado. O verdadeiro sucesso não está em quanto você tem, mas enquanto você é próximo de Deus. Muita gente conquista dinheiro, fama, influência, mas, no final do dia, quando está sozinha, sente um vazio que nada pode preencher. Porque esse espaço dentro de nós tem um único dono, Deus. A câmera focou em Pablo Marçal, que sorriu, mas com um olhar ligeiramente curioso. Eu entendo isso, Bispo. Mas eu acredito que Deus nos quer prósperos, quer que a gente expanda nossas capacidades. Eu vejo muita gente justificando a mediocridade, dizendo que está esperando o tempo de Deus, quando, na verdade, Ele já deu tudo o que precisamos para agir. Bispo Bruno Leonardo sorriu suavemente. E você está certo, Pablo. Deus nos dá dons e nos capacita para grandes coisas. Mas a pergunta que eu faço é: estamos construindo essas coisas para nós mesmos ou para Ele? Porque no final da vida, não levamos nada material. Só levamos o que plantamos espiritualmente. O silêncio no estúdio era perceptível. Pablo Marçal, acostumado a dominar qualquer conversa, inclinou-se levemente para a frente. Essa é uma boa questão, Bispo. Eu falo muito sobre legado, sobre deixar um impacto no mundo. Mas acho que nunca parei para pensar dessa forma. O Bispo continuou, sua voz tranquila, mas firme. O legado que realmente importa não é aquele que fica no mundo, mas o que fica no coração de Deus. Podemos ter um nome lembrado por séculos aqui na Terra, mas se não tivermos um nome escrito no céu, de que adianta? Pablo respirou fundo. Pela primeira vez na entrevista, ele pareceu sem uma resposta imediata. O apresentador percebeu que a conversa estava tomando um rumo inesperado. Pablo, você já se sentiu como se tivesse tudo, mas ainda assim faltasse algo? Pablo desviou o olhar por um instante. Ele sabia que aquela pergunta mexia com algo dentro dele. Algumas vezes. O bispo assentiu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo ali. E talvez esse seja o momento de entender o porquê. O estúdio ficou em silêncio novamente. O público percebia que aquela entrevista estava apenas começando, mas já não era uma conversa comum. O clima no estúdio havia mudado. Pablo Marçal, conhecido por sua postura inabalável e discurso de liderança, agora parecia mais introspectivo. Ele estava acostumado a falar sobre mentalidade forte e propósito, mas as palavras do bispo Bruno Leonardo haviam tocado algo mais profundo dentro dele. O apresentador percebeu o peso do momento e decidiu aprofundar a conversa. Pablo, você sempre fala sobre ativar o máximo potencial das pessoas. Mas o que acontece quando alguém ativa tudo o que pode e, mesmo assim, sente que algo ainda está faltando? Pablo respirou fundo, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para o bispo. Eu acho que isso acontece quando a pessoa ainda não descobriu o que realmente veio fazer aqui. Tem gente que corre atrás do sucesso material,
mas esquece do propósito espiritual. Eu acredito que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. O bispo assentiu levemente. Você está certo, mas a questão é, o que realmente define esse propósito? Porque podemos nos enganar achando que estamos no caminho certo, quando, na verdade, estamos apenas construindo para nós mesmos e não para Deus. Pablo ficou em silêncio por alguns instantes. Era raro vê-lo sem resposta imediata. E como saber se estamos construindo para Deus ou para nós mesmos? O bispo olhou diretamente para ele, com um olhar sereno, mas penetrante. Pergunte-se, se hoje tudo que você construiu desmoronasse, você ainda se sentiria completo? Pablo piscou algumas vezes. Aquilo o pegou de surpresa. Essa é forte. Nunca pensei nisso dessa forma. O apresentador interveio, interessado na reação de Pablo. E o que você sente quando se faz essa pergunta? Pablo desviou o olhar por um instante, respirou fundo e respondeu com um tom mais baixo do que o habitual. Que talvez eu tenha colocado muito do meu valor no que eu construí. O bispo assentiu, mantendo a calma. Isso acontece com muita gente. Vivemos em um mundo que nos ensina a medir nosso valor pelo que conquistamos. Mas se o seu valor está no que você tem, e não no que você é diante de Deus, então existe um risco enorme de, um dia, olhar para trás e perceber que construiu um castelo na areia. Pablo olhou fixamente para ele. O impacto daquelas palavras era evidente. Eu sempre enxerguei Deus como meu aliado no crescimento, como minha força para alcançar novos níveis. Mas nunca pensei no que eu estava construindo para ele. O bispo sorriu suavemente. Porque o mundo nos ensina a buscar a grandeza, mas a Bíblia nos ensina que o maior é aquele que serve. Quem está disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, se for necessário? Pablo passou a mão no rosto, respirando fundo. Eu sempre achei que controle fosse uma das chaves para o sucesso. Mas agora eu me pergunto, até que ponto eu estou no controle? O bispo olhou para ele com compaixão. Essa é uma pergunta que pode mudar tudo. O estúdio estava completamente silencioso. O público assistia atento, percebendo que aquela não era apenas mais uma conversa sobre sucesso. Era uma conversa sobre destino, propósito e eternidade. O estúdio estava completamente silencioso. Pablo Marçal, acostumado a comandar conversas e motivar multidões, agora estava diante de um questionamento que o fazia refletir de uma forma que raramente acontecia. Ele respirou fundo, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou fixamente para o bispo Bruno Leonardo, que permanecia sereno, esperando a resposta. Até que ponto eu estou no controle? Pablo repetiu a própria pergunta, como se estivesse tentando responder para si mesmo. Eu sempre acreditei que nós somos os únicos responsáveis pelo que construímos, que Deus nos dá capacidade, mas que cabe a nós ativar nosso potencial. Só que agora eu me pergunto, será que eu confiei mais na minha própria força do que na direção de Deus? O bispo Bruno Leonardo assentiu levemente. Essa é uma pergunta importante. O problema não é buscar crescer, Pablo. O problema é quando acreditamos que podemos crescer sem a total dependência de Deus. Muitos constroem impérios na terra e, no final, descobrem que nunca construíram nada no céu. Pablo respirou fundo novamente. Era visível que aquela conversa estava mexendo com ele. O apresentador interveio, percebendo que aquele momento era especial. Pablo, você sempre falou sobre mentalidade inabalável. Mas tem algo que já te abalou, que te fez questionar tudo o que você acreditava? Pablo desviou o olhar por um instante e depois voltou a encarar o bispo. Seus olhos estavam diferentes. Sim, houve um momento da minha vida em que, mesmo tendo tudo, me senti completamente perdido. Eu estava no auge, mas por dentro parecia que algo não fazia sentido. O bispo assentiu novamente. Porque sucesso sem propósito eterno é apenas ilusão. Deus nos criou para algo maior do que conquistar bens e reconhecimento. O verdadeiro sucesso não está em quantas pessoas te seguem, mas sim em quantas vidas você leva para mais perto dele. Pablo ficou em silêncio por alguns instantes. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. E se eu estiver no caminho errado? O bispo olhou para ele com compaixão. Então talvez Deus tenha te trazido até essa conversa para te mostrar o caminho certo. Pablo piscou algumas vezes. Seus olhos começaram a marejar. Isso é forte?
Porque é a verdade, Pablo. Deus não te fez para conquistar apenas esse mundo. Ele te fez para um propósito eterno. E talvez você tenha passado tempo demais focado nas coisas que passam e pouco tempo olhando para as que permanecem. O apresentador olhou para Pablo, percebendo que ele estava segurando a emoção. Você está bem, Pablo? Pablo passou a mão no rosto, enxugando discretamente uma lágrima. Ele tentava manter a compostura, mas era impossível negar o impacto daquele momento. Eu nunca parei para pensar nisso dessa forma. O bispo manteve-se firme, com um olhar cheio de compreensão. Talvez Deus esteja te chamando para olhar. O estúdio ficou em silêncio novamente. Pablo Marçal, o homem que sempre teve todas as respostas, agora se via diante de uma verdade maior do que qualquer estratégia de sucesso. E ele sabia que, depois daquela conversa, nada mais seria como antes. O silêncio no estúdio era absoluto. Pablo Marçal, que sempre teve palavras afiadas e respostas prontas, agora estava imerso em um turbilhão de pensamentos. Ele respirou fundo, tentando organizar as emoções que estavam surgindo dentro dele. Seus olhos estavam marejados, algo raro de se ver em alguém que se autodenominava inabalável. O bispo Bruno Leonardo, por sua vez, mantinha o olhar sereno, sabendo que não precisava pressioná-lo. O que estava acontecendo ali não era apenas uma conversa, era um momento de transformação. O apresentador quebrou o silêncio, tentando trazer um pouco de leveza ao momento. Pablo, acho que essa é uma das poucas entrevistas onde você está mais ouvindo do que falando. Pablo riu levemente, ainda enxugando os olhos. É verdade. Eu costumo conduzir a conversa, mas hoje... Ele respirou fundo. Hoje eu percebi que talvez eu precise parar de falar tanto e começar a escutar mais. O bispo sorriu, compreendendo. E essa é uma das maiores lições da vida. Às vezes, buscamos tantas respostas no barulho que esquecemos que Deus fala no silêncio. Pablo balançou a cabeça pensativo. Sempre acreditei que tinha que buscar meu próprio caminho, que precisava ser forte e nunca depender de ninguém. Mas agora me pergunto se, no meio dessa busca, eu não acabei me distanciando daquilo que realmente importa. O bispo assentiu. O mundo ensina que devemos ser autossuficientes, que precisamos conquistar tudo com a nossa própria força. Mas Deus nunca nos chamou para andarmos sozinhos. Ele quer que dependamos dele, não porque somos fracos, mas porque só ele sabe o caminho certo. Pablo ficou em silêncio por alguns instantes. Era um momento raro onde ele não tinha resposta, apenas reflexão. Eu me sinto estranho, como se algo dentro de mim tivesse despertado, e eu ainda não soubesse exatamente o que fazer com isso. O bispo sorriu levemente. Isso se chama despertar espiritual, Pablo. Deus está te chamando para algo maior do que você imaginou. E a única coisa que você precisa fazer agora é escutar. Pablo abaixou a cabeça, lutando contra a emoção que insistia em vir à tona. Eu sempre achei que o sucesso resolveria tudo. Mas agora percebo que sucesso sem propósito não significa nada. O bispo manteve o olhar firme. E agora que você percebeu isso, o que pretende fazer com essa verdade? Pablo respirou fundo novamente, como se estivesse processando aquela pergunta. Eu acho que preciso reavaliar muitas coisas na minha vida. O apresentador sorriu, percebendo que a conversa tinha ultrapassado qualquer roteiro pré-estabelecido. Acho que essa entrevista não foi apenas mais uma para você, né? Pablo riu baixinho, mas seus olhos ainda brilhavam pela emoção contida. Não, definitivamente não. O bispo olhou para ele com carinho e fez sua última reflexão. O primeiro passo para a verdadeira mudança não é agir, é reconhecer que algo precisa ser mudado. Deus tem um chamado para você, Pablo. E talvez essa conversa seja o início de uma nova caminhada. Pablo respirou fundo uma última vez. E então, pela primeira vez na entrevista, ele simplesmente assentiu, sem palavras. O homem que sempre falou sobre mentalidade inabalável, agora entendia que, diante de Deus, a verdadeira força estava na entrega. O estúdio ainda estava tomado por uma atmosfera diferente. Pablo Marçal, o homem conhecido por sua força mental e discursos inabaláveis, agora estava profundamente reflexivo. Seus olhos ainda brilhavam, e ele parecia digerir tudo o que havia sido dito ali.
O bispo Bruno Leonardo manteve seu olhar tranquilo, sem pressa. Ele sabia que algo importante havia acontecido naquela conversa, mas o mais importante ainda estava por vir. O apresentador, que até então apenas observava o momento, decidiu intervir. Pablo, essa é, sem dúvida, uma das conversas mais sinceras que já tivemos aqui. Você sente que algo mudou dentro de você? Pablo respirou fundo antes de responder. Sem dúvida. Eu entrei aqui esperando uma conversa sobre mentalidade, sobre propósito e liderança, mas o que eu encontrei foi um espelho que me mostrou coisas que eu talvez estivesse evitando olhar. O bispo assentiu levemente. Deus faz isso com a gente, Pablo. Ele não nos força a enxergar, mas nos dá momentos onde podemos escolher ver. Hoje, você teve um desses momentos. Pablo passou a mão no rosto, tentando conter a emoção. Ele não era um homem que chorava facilmente, mas aquele momento não era como qualquer outro. Eu sempre fui um homem de ação. Se eu identifico um problema, eu resolvo. Se há um desafio, eu enfrento. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu não sinto que preciso agir agora. Sinto que preciso parar e escutar. O bispo sorriu suavemente. E talvez essa seja a maior ação que você pode tomar agora. Escutar a voz de Deus. O apresentador olhou para Pablo, ainda impressionado com o rumo da conversa.